Nós começamos mais um Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está o Sidney Rezende. Sidney, mais uma vez, bem-vindo ao Liberdade de Opinião, hein? Olá, Colombo, muito obrigado. Estou pronto. Sidney, queria começar abordando com você os dados sobre emprego e desemprego divulgados ontem pelo CAGED. Foram fechadas quase 11 mil vagas no mês passado. Foi um resultado não tão ruim quanto esperado pelos analistas, mas longe de ser bom. Me lembro que anteontem houve uma entrevista do Adolfo Saxida, um dos auxiliares mais próximos do ministro Paulo Guedes, dizendo que aparentemente o pior estaria por vir, porque tem muita gente que, por exemplo, está recebendo o auxílio emergencial e desistiu neste momento de procurar emprego. Isso deve acontecer especialmente a partir de setembro, quando o volume de desempregados pode aumentar. E o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, deu uma declaração dizendo que colocaram o problema no colo dele. Fecharam estados e municípios, provocaram desemprego, ele não citou nominalmente ninguém e agora esse problema está no colo dele para ser resolvido. É possível indicar um culpado, presidente da República, governadores, prefeitos, pela alta do desemprego no Brasil, ou era algo inevitável a partir da pandemia de coronavírus? Sidney. Colombo, o elemento político, tudo é possível ele ser incluído numa análise, mas não vai mudar nada o caráter objetivo da economia. O presidente está, de certa maneira, tentando criar aí um escudo de proteção político para mais adiante dizer, olha, eu alertei, eu avisei que a economia tinha que ser levada em consideração, olha aí o que fizeram governadores, o que fizeram o prefeito, o STF me impediu de me movimentar. Isso no campo político. Eu vou me ater, se você me permite, ao aspecto de ordem econômica, porque nós não vamos mudar os números objetivos. Eu vou aqui trazer uma lição que eu aprendi e procuro aplicar nas minhas observações, né, da vida econômica e política. 3 ensinamentos que me foram passados por 3 grandes jornalistas, infelizmente já falecidos. O Jomir Betting, o Aloysio Biondi e o Ricardo Bueno. Eles ensinaram o seguinte: toda vez que tiver uma informação, um número oficial, e se disser que é uma boa notícia, tome cuidado e procure fazer uma sintonia fina e olhar direitinho. Repara o que acontece. Junho teve 16% menos desligamentos e 24% mais admissões do que maio. Você olhando assim, você diz, puxa vida, foi um número melhor do que se esperava. Você até alertou nessa sua introdução isso. Mas se a gente aumentar um pouquinho aí o nosso campo de visão, nós vamos ver o seguinte, o Brasil está com 12 milhões e meio ainda de desempregados, é um número muito expressivo. Nós perdemos aí 1.198.363 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre do ano. Estamos no meio de uma pandemia. Lembre-se que o governo tomou algumas medidas um pouco tardias, mas tomou no sentido de evitar que ocorressem mais demissões, permitindo às empresas que criassem uma espécie de uma nova pactuação com os seus empregados, e isso vai acabar desembocando daqui a pouco, quando as empresas já não tiverem esse sistema de proteção por parte do governo. Hoje ainda nós falaremos aí sobre a geração de emprego, Colombo. Ali também tem um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Repare que no caso brasileiro, especificamente a economia brasileira, que é grande, complexa, o que acontece em certas regiões não é exatamente o que acontece em outras regiões, a informalidade tem um papel muito importante. As pessoas, elas sobrevivem trabalhando de alguma maneira numa relação informal. E os informais ficaram em casa. E não é ajuda só de R$600 que tiraram essa força de trabalho, né, do eixo. Então, quer dizer, a informalidade, ela cria um colchão. Se você tem menos informais atuando, isso também cria um outro impacto na economia formal. Então, quando se suspender os auxílios das empresas, quando a vida tiver, seja um novo normal, ou um quadro um pouco diferente, né, do que temos hoje, nós vamos ter números aí bastante expressivos da realidade. Aí é a hora que você vai dizer quem é a culpa, foi do presidente, não foi do governo federal, foi do governo estadual. Isso acaba sendo um pouco irrelevante. Mas a política se alimenta um pouco disso também, né, Colombo? Então, a gente tem que entender, mas vamos separar a política da economia. O quadro não é confortável, você foi muito feliz quando já alertou na sua introdução, que não é também assim um número sensacional, mas é sempre melhor os números estarem em sintonia com uma expectativa positiva do que negativa, não é? É isso aí. E você citou o Jomir Betting, com quem eu também tive o prazer de trabalhar, e ele sempre lembrava o seguinte, né? Que a estatística é a arte de você torcer um número até que ele comprove aquilo que você deseja que
que seja comprovado, né? É uma lição que o Joemir Betting deixou para todos nós. Queria agora também, Sidney, trazer um outro assunto aqui para a nossa conversa, que são as privatizações. Mas antes de devolver ao Sidney lá no Rio de Janeiro, eu vou trazer 2 trechos de pronunciamentos. O primeiro deles é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que deu uma entrevista a mim, ao William Vac, e o segundo é do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que falou com a nossa analista de economia da CNN, Raquel Landim. Vamos assistir. Nós vamos fazer 4 grandes privatizações nas próximas 30, 60, 90 dias. O senhor pode dizer quais são? Vamos esperar um pouquinho. Nós vamos fazer. Pelo menos? Vocês vão saber já já. Em que fase está toda essa gama de privatizações? O que deve sair ainda este ano? Para o Porto de Santos especificamente, a gente já está numa fase um pouco mais avançada. Os estudos estão sendo iniciados agora. Isso aí deve demorar de 12 a 18 meses para ser finalizado. Essa aí já está um pouquinho mais adiantada que as demais. Em que ponto está o processo da Eletrobras e o dos Correios? A aprovação, tanto dos Correios quanto da Eletrobras, para que elas possam ser privatizadas, elas dependem do Legislativo e dependem de acordos entre o Executivo e o Legislativo. Bom, aquela primeira entrevista do ministro Paulo Guedes, que o William Vac e eu fizemos, já faz quase um mês. Agora, no próximo domingo, completa um mês. E na agenda de privatizações do ministro estão, como a Raquel lembrou aí, a Eletrobras, o Porto de Santos, os Correios. Além disso, líderes de vários partidos diferentes pediram a inclusão da nova lei do gás na pauta do Congresso em regime de urgência. É um projeto que tramita em caráter conclusivo e aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem como objetivo incentivar a concorrência. Poderia, segundo o ministro Paulo Guedes, reduzir o preço do gás em até 40%. Sidney, são várias intenções de privatizações de empresas diferentes, de ramos de atividades diferentes. Até que ponto todas essas privatizações são boas para o país em todos os setores? É preciso analisar cada um deles com um olhar específico na sua avaliação? Colombo, não há ciência exata quando o assunto é privatização. Tem empresas que, de fato, elas precisam ser privatizadas porque elas não são eficientes, elas não conseguem desenvolver as suas práticas por N razões. Há interferências de ordem política, há feudos históricos de empresários também, e políticos de partidos que acabam pegando de assalto as empresas, e isso é muito difícil de fazer a modificação. Então, nesse caso, é sempre bom ter privatização no horizonte. Agora, a agenda de privatização, ela foi para o espaço. Quer dizer, essas empresas que até agora estão sendo aventadas como de possibilidade, Correios, o Porto de Santos, né, Eletrobras, parte dela, realmente são as mais possíveis. As demais, não. Porque dentro do próprio governo há resistências. Para quem imaginava, numa política liberal mais radical, ter um dia a privatização da Petrobras, não será nesse governo. Nem o presidente Jair Bolsonaro quer, nem a área militar aprova. Então, eu diria que não é exatamente, se você me permite, Colombo, uma agenda cravada. São possibilidades no horizonte, algumas de curto prazo. Eu diria que os Correios talvez estivesse aí no primeiro da fila. As demais, isso vai demorar bastante. Eu tenho a impressão que é mais uma agenda que acabou se transformando numa bolha de sabão. Agora, aqueles que perguntam, cadê os setores nacionalistas, das Forças Armadas? Existem esses setores com uma compreensão. Os militares, eles não aceitam que se retire a autonomia do país em caso de conflito. E há no Ministério da Defesa, de forma muito adiantada, no Departamento de Logística, estudos, adiantado mesmo, estudos, eu diria que até estariam prontos, caso se precise, tanto o ministro Paulo Guedes ou o próprio presidente Bolsonaro, uma reflexão mais profunda. Existem 2 conselhos lá, que é o Conselho de Segurança e de Defesa Nacional. O que entendem os militares? Olha, nós não vamos nem nos meter em ação de governo em relação à privatização, desde que os setores estratégicos do Brasil, em caso de conflito, não se sinta subtraído. Então, nesse sentido, eu acho que eles vão até
parte da privatização da Eletrobras. Dali para frente é um complicador. Então, se tem um complicador para se programar privatizações dentro do próprio governo. Recapitulando, para ficar um raciocínio mais claro, tem empresas que podem e devem ser privatizadas? Sem dúvida. Em geral, o que se precisa é ter uma gestão mais eficiente, uma gestão menos política e mais técnica. Isso é muito difícil de fazer, mas é mais importante isso do que tocar a privatização com aquele êxito que imaginava o Paulo Guedes, o economista Paulo Guedes, antes de sentar na cadeira de ministro da Economia. Não é uma coisa fácil de se fazer, não, tá? É mais complicada do que a gente imagina. E um outro aspecto, Colombo, é que quem vai comprar precisa fazer uma análise de precificação. Então, você vai construir, por exemplo, uma usina, que é um investimento de médio mais para longo prazo. Quem vai comprar faz uma análise de precificação. Quanto eu vou pagar e quando eu vou começar a receber e auferir os lucros do meu investimento. Então, repito, é uma operação complexa e demora. Tem esse aspecto econômico e tem um aspecto político também, não é, Sidney? Porque algumas empresas são historicamente ocupadas por políticos, por partidos políticos, não é? E o presidente Jair Bolsonaro iniciou, não é de hoje, mas já de algum tempo, um movimento de aproximação com o Centrão. Por exemplo, trazendo o PSD, embora o PSD não reconheça esse movimento como uma ida do partido para o governo, mas o fato é que o PSD tem um representante no Ministério das Comunicações, que por sua vez dirige os Correios. Há uma dificuldade tremenda, não é de hoje também, para a privatização da Eletrobras. Há muitos deputados, por exemplo, da bancada mineira, que não querem a privatização da empresa, de estados do Nordeste também, porque há muitas indicações por lá. Porto de Santos, a mesma coisa acontece em São Paulo, muitas indicações políticas de parlamentares paulistas no Porto de Santos. Essa aproximação do governo com o Centrão pode ser mais um dificultador nesse processo de privatizações? É evidente que quando o governo é questionado para responder a essa sua pergunta, ele diz o seguinte: não, nós vamos fazer aproximações, mas de ordem técnica, de maneira republicana, só vamos aprovar nome de executivos, né, qualificados, preparados para a função. Não é bem assim na vida real, porque há uma cultura, você foi extremamente feliz, Colombo, na sua intervenção, porque há uma cultura tradicional. Vou dar um exemplo aqui e quero que os familiares de Roberto Campos, né, senador, um dos nomes liberais mais identificados com a inteligência conservadora do Brasil, um homem muito importante, já falecido, o Roberto Campos tinha indicação na Petrobras, não é? Ele próprio me disse isso. Ele próprio me disse pessoalmente, né? O então senador Roberto Campos. E Roberto Campos era um dos maiores representantes e defensores de um Estado menor, de um Estado mais eficiente, de um Estado mais identificado com conceitos de ordem liberal e não estatizante no sentido clássico que às vezes certa direita e certa esquerda acham que é o melhor para o Brasil. Então, quero dizer com isso, culturalmente, a influência de feudos políticos e gente influente na indicação de pessoas, no controle de estatais, na aproximação para ter domínio sobre recursos, orçamentos, que tem até objetivo eleitoral mais adiante, faz parte da nossa cultura. Agora, como quebrar isso? Eu proponho, é quase assim um esforço de poliana, porque eu sei que é difícil, né? Eu proponho que a esquerda e a direita nessa hora se entendam e digam assim, como conceito de Estado, queremos empresas eficientes e competentes, sim, mas como separar o nepotismo, a influência política, esse assalto que se tem aos orçamentos, como fazer com que tenhamos empresas melhores e dentro do padrão internacional de gestão de qualidade. O dia que tiver esse entendimento, Colombo, esse país vai dar um salto extraordinário. Queria falar um pouquinho com você, Sidney, sobre volta às aulas. Uma preocupação de muita gente que está nos acompanhando aqui, pais, mães, avós, alunos também, né? Alguns estados, entre eles São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, têm a expectativa de retomar as aulas entre agosto, setembro. Neste mês aqui já, julho, algumas cidades como Manaus, Distrito Federal, as escolas particulares já voltaram e estão sofrendo críticas, elogios. Sobre o ensino remoto, os alunos de escolas públicas que não têm acesso a computador e internet, muitos estão sem aula desde o início da pandemia, embora em alguns lugares os governos estejam promovendo alternativas. Das 20 metas do Plano Nacional, só uma foi alcançada. Os resultados do PISA mostram que nós temos um ensino de baixa qualidade. Já era assim muito antes da pandemia, né? Algo histórico no nosso país. A tendência, na sua avaliação,
é piorar daqui em diante, a partir desse fosso aberto entre alunos da rede pública, da rede privada, Sidney? É o momento certo para a gente discutir volta às aulas ainda com a pandemia sem sinais de controle absoluto? A tendência é piorar? Eu espero que não, evidentemente, porque eu acho que dá tempo. Agora, Colombo, é fundamental, é indispensável que estados e governos municipais se entendam. Para começar, o que acontece no estado do Amazonas é diferente do que acontece no estado do Rio Grande do Sul, do que acontece em São Paulo, do que acontece em Minas Gerais. São peculiaridades, características completamente diferentes pelo tamanho, pela dimensão absolutamente fantástica do Brasil. Por que eu digo que estado e município têm que se entender? É evidente que as forças políticas dessas duas instâncias precisam conversar com os líderes de setor, no caso das empresas privadas, conversar com os conselhos de educação, tanto da Câmara de Vereadores como da Secretaria do Estado e também da Assembleia Legislativa. O diálogo tem que existir, mas é o poder público central, no caso, Estado e município daquela específica região, é que tem que fazer com que flua a melhor decisão. A melhor decisão tem que ser aquela que leve em consideração o caráter de transmissão da doença. Ora, não precisa voltar imediatamente se o índice de transmissão ainda estiver alto. Espera-se 30 dias, talvez, no máximo 40 dias, as crianças já estejam estudando. E temos que pensar na segurança delas, até para pensar também resguardar a segurança dos seus pais e dos seus avós. Por que eu digo que Estado e município tem que se entender? Não estou jogando aqui para a galera, né? Falar o fácil. Não, por uma razão peculiar da Lei de Diretrizes, que cria esse tipo de característica. Olha só que coisa interessante, você que está me acompanhando, siga o meu raciocínio aqui. O Conselho Estadual de Educação regula o ensino fundamental e médio. O ensino médio é de 15 a 18 anos de idade. Olha, o estadual é que faz isso, né? Talvez o terceiro ano possa até voltar agora por causa do Enem. Agora, o municipal regula o ensino infantil. Então, não é a prefeitura que pode legalmente decidir. Ela pode decidir apenas no limite da sua instrução de poder. Então, tem que ter esse entendimento e a sintonia fina. Pegar o caso do Rio de Janeiro, onde estamos aqui. No estado temos 750 mil estudantes, no município 650 mil. Como é que você vai fazer esse tipo de gerência? Quem tem 18 anos está, talvez, com mais capacidade de entender, né, a sua segurança do que uma criança de 7 ou 8 anos de idade. Eu tenho a impressão que vai se esperar um pouco e 50% dos brasileiros, das crianças brasileiras, dos estudantes brasileiros, só para ficar por aí, não tem acesso à internet, gente. Como é que um adolescente vai disputar uma vaga no Enem se ele não está em condições iguais a demais crianças da própria rede pública, quiçá na comparação com escolas privadas? Então é preciso conversar um pouco mais. Eu, pessoalmente, acho que voltar assodadamente, rápido demais, as crianças a estudarem é um risco que nós poderíamos evitar em nome do bom senso. Agora, Sidney, tem um outro assunto que eu queria abordar com você antes da gente encerrar o Liberdade de Opinião de hoje, importantíssimo, que é uma disputa que ocorre no Ministério Público entre a Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa, notadamente da Lava Jato, no Paraná, em Curitiba. Em uma transmissão feita pela internet ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez duras críticas às forças-tarefas da Operação Lava Jato. Ressalto, em uma transmissão feita pela internet, com um grupo de advogados que legitimamente defendem, muitos deles acusados pela própria Operação Lava Jato. Vamos ouvir o que disse Augusto Aras. Todo o Ministério Público Federal tem 40 terabytes em todo o Brasil para o funcionamento do seu sistema. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à Corregedoria e que só agora foram descobertos. Essas forças-tarefas escolhem processos. Quando nós retiramos a opacidade do sistema, nós descobrimos que tinha mais procurador do que era necessário. Nós descobrimos que só havia aqui na Lava Jato da PGR 58 processos para 7 procuradores da República e 8 assessores.
Ou seja, com menos 4 ainda tem muita gente para trabalhar. Hoje nós temos tanta sobra que a Força Tarefa de Curitiba consome mais recursos financeiros que 20 unidades da federação. É pouca acusação do Ministério Público Federal, do chefe do Ministério Público Federal contra a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Sidney? Não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa, não. Se nós pegarmos o que foi dito, não dá para discordar. São elementos muito importantes. Mas é preciso, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, não é? Acabar com esse fla-flu, como se fosse inconcebível se chegar a um meio termo. Se coloque no lugar do Procurador-Geral Augusto Aras. É possível você ter uma determinada força-tarefa, um grupamento, um centro lá de investigação, dissociado de toda a Procuradoria, sem que o chefe-geral, a chefia, o comando, a corregedoria tenha informações do andamento dos processos? Isso é possível? Não, não é possível, porque significaria dizer que você teria uma Procuradoria-Geral 2, né? Procuradoria-Geral do B, do Brasil, não é a parte. Isso realmente é complicado. Por outro lado, não podemos também levar isso no debate mais raso, quer dizer assim, a Procuradoria está fazendo isso, Augusto Aras, porque ele não quer que se tenha Operação Lava Jato, que se tenha investigação, que se chegue aos corruptos, né? Ou dizer também o seguinte, porque a Operação Lava Jato estava avançando e isso é um absurdo. É evidente que a Operação Lava Jato trouxe dividendos importantes para o Brasil ao descobrir uma série de irregularidades e corrupção de grande monta em várias instâncias, inclusive na Petrobras, das estatais brasileiras e de empresas, e isso é importante. Por outro lado, se conseguir desenvolver uma investigação de forma paralela, sem que você saiba como tudo foi feito, atropelando a lei, fazendo-se conchavos e ações condenáveis, hoje mais do que nunca se sabe, operações combinadas, acelerar certos processos que a lei dizia que é preciso fazer com mais calma, isso não está certo, isso é muito ruim. O importante, Colombo, é que a gente pense um pouco o seguinte, se fosse comigo, né? Se fosse com alguém que eu conheço, se atropelar a lei para chegar a um resultado, eu aprovaria? Será que eu, você e você que está nos acompanhando, siga aí meu raciocínio, você acha que seria correto agir de uma maneira em relação a você próprio, a mim próprio e diferente para outro? Não, nós queremos que tudo seja feito de maneira igualitária, justiça para todos, né? Para todos os cidadãos. Então, a Operação Lava Jato tem várias irregularidades que com o tempo elas serão denunciadas e elas precisam ser corrigidas. Nesse aspecto, Augusto Aras não está errado. Vamos ver outro lado também, para fechar aqui, o que dizem os responsáveis os procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato, que ela se desenvolveu, se multiplicou, cresceu e que ela age por criação da Procuradoria-Geral. Sim, mas não podemos deixar de jogar luz sobre toda uma operação, pelo menos dentro da instância. Senão daqui a pouco, se permitir isso, Colombo, nós vamos ter na Polícia Federal um exato departamento que vai agir dissociado da Direção-Geral. Não me parece a melhor atitude do ponto de vista de gestão e compreensão da importância nem da Polícia Federal, nem da Procuradoria-Geral. Eu tiraria aí essa emoção de dizer que um lado está certo. Os dois podem estar certos, mas é preciso uma sintonia fina. A Operação Lava Jato, ela não é exemplar como nós imaginamos pelos resultados que ela trouxe, mas ela precisa também ser acompanhada do ponto de vista formal. Sidney Rezende no quadro Liberdade de Opinião. Sidney, até amanhã, hein? Até amanhã. Então a gente volta a conversar amanhã com o Sidney. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.